Irmãos, graça e a paz de Cristo a todos. Hoje eu trago mais uma porçãozinha do estudo que está em Meditações no Evangelho de Mateus. É um relato um pouco breve, mas de muita delicadeza, pois trata-se de algo que o nosso Senhor disse aos seus discípulos, disse a eles, no momento em que eles iriam sair para pregar. Eu vou ler Mateus 10, de versículo 24 a 33. Mateus 10, 24 a 33. E eu peço que os irmãos acompanhem. Diz assim as palavras de nosso Senhor: O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um assê, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quando a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Amém? Oremos. Grandioso Pai, nós estamos hoje aqui, todos membros reunidos em um só corpo, para adorar-te, louvar-te, nesse dia tão especial, nesse ensinamento da sua palavra, que é essencial para as nossas vidas, Senhor. Pedimos humildemente que o Senhor abençoe a cada um aqui presente, que o Senhor abençoe a sua palavra e que essas palavras toquem o coração de cada um, para que possamos assim aprender justamente como é o mandamento, como é a ordem do Senhor para conosco. Em nome de Cristo oramos. Amém. Irmãos, nesse trecho das palavras de nosso Senhor, nós podemos afirmar que nos serve como um estímulo para que possamos seguir à frente. Mas também, ao mesmo tempo, podemos também julgar de várias outras formas, analisar de várias outras formas, Mas, assim, o principal é que, além de ser um estímulo, também é algo que devemos tomar cuidado, porque serve também de uma advertência para nós, uma advertência e um alerta, porque todos aqueles que buscam fazer da forma que o Senhor nos pede, todos aqueles que buscam as palavras do Senhor, aqueles que seguem o seu caminho, têm problemas, são perseguidos. E aqui ele nos alerta a respeito disso. Ele deixa claro que todos aqueles que vão seguir o seu caminho, todos aqueles que estarão diante de Deus para cumprir o que Ele ordena, correm-se os riscos, da mesma forma que o nosso mestre correu e é perseguido da mesma forma que o nosso mestre foi perseguido. E nós não devemos deixar isso tomar conta e fazer com que nós desanimemos, Então, as palavras do Senhor, além de ser estímulo aos servos e discípulos, também para aqueles que começam a segui-lo, aqueles que pensam em segui-lo, que toque ao seu coração, para que assim o faça, E esse alerta é para que a gente possa, então, entender que tudo o que acontece na nossa vida, nada pode acontecer senão por aceitação, por Deus deixar que aconteça, para que nós tenhamos a prova de que Ele é vivo e que Ele está sempre conosco. Nesse trecho da Meditações no Evangelho de Mateus, diz assim: advertência aos primeiros pregadores cristãos. E o que diz? Que ao fazer a obra de Deus nesse mundo,
que é uma tarefa muito difícil, embora quem está de fora pensa que até é fácil, e às vezes nós mesmos podemos julgar que é simples, porque entendemos que basta lermos as Escrituras, aprendermos um pouquinho, ter um pouco de conhecimento, e a partir daí está tudo simples, né? Mas aí é que complica. Por quê? Todos aqueles que empreendem e descobrem isso, descobrem por experiência própria, que não é tão simples assim, né? É preciso ter muita coragem mesmo, porque enfrentar o mundo lá fora, quando se trata das Escrituras, quando se trata da palavra de Deus, não é fácil para ninguém, pois muitos são os nossos inimigos. Precisamos ter fé, porque sem a fé nós não conseguimos nada, né? A fé em nosso Senhor, paciência e perseverança. Porque se nós não tivermos a paciência para poder levar esse evangelho à frente, no primeiro obstáculo, nós não vamos nem tentar pulá-lo, nós vamos simplesmente parar por ali, virar as costas e voltar atrás. Então, essa paciência, a perseverança tem que ser mesmo bem firme e forte, né? Satanás, que é o maior inimigo que nós temos, ele vai lutar sempre, né? Vai lutar sempre para tentar nos derrubar. Ele tenta manter o reino dele diante de todos. A natureza humana, ela é desesperadamente corrupta. O ser humano é corrupto, né? Por mais que nós possamos tentar fazer ou praticar tudo, fazer o bem, praticar o bem da melhor forma possível, mas nós já nascemos no pecado. Então, impossivelmente seremos perfeitos. Porém, devemos andar sempre no caminho de Deus, da forma que Ele nos ensina. O Senhor Jesus sabia disso, né, quando Ele disse aos seus discípulos, conforme está em Mateus de 10 a 23. Ele diz assim, que quando ele enviou seus discípulos para pregar o Evangelho, pela primeira vez, mesmo eles não sabendo de nada, porque eles não sabiam o que ia acontecer, eles não tinham ideia do que aconteceria, mas Cristo já sabia, né? Ele já sabia que tudo isso estava por vir, né? Ele teve o cuidado de lhes dar uma lista de palavras de encorajamento para animá-los quando se sentissem abatidos. Os missionários exaustos de um país distante ou ministros que se sentem esgotados, mesmo trabalhando no seu próprio país, professores desalentados, evangelistas desanimados, todos fariam bem em estudar com frequência os 9 versículos para passagem. Observamos que eles contêm muitas coisas relativas à obra de Deus, né? Os que trabalham na obra de Deus não devem esperar ser melhor sucedidos. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o seu servo acima do seu senhor. Podemos também observar isto em Lucas 6, versículo 40. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Então, nesse pequeno trecho, o que ele nos alerta, né? O que ele nos diz? O discípulo ele nunca estará acima, mas, aprendendo da forma correta, nós estaremos junto com ele, né? Aprendendo da forma correta, nós podemos, então, ser instruídos como ele, né? Podemos ser como ele, nunca acima, seremos como ele. Também temos, quando se refere aos servos, né, nós temos lá em João 13, 16, que diz assim, nosso Senhor: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, por aqui nós podemos entender que não é porque estamos estudando, que não é porque estamos unidos em um só corpo, que seremos maior do que o nosso Senhor. Somos discípulos e servos dele. Nós estamos aqui para aprender e para levar o seu evangelho. Cristo foi odiado e chamado de Beelzebu. Poucos creram nele e se importam com o que ele dizia. Não temos o direito de ficar surpresos se nós, cujos melhores esforços são permeados de tantas imperfeições, somos tratados da mesma maneira que Jesus Cristo foi. Porque, às vezes, o que nos desanima é que, em alguma situação, nós podemos, no momento de uma pregação, no momento de estar ensinando, explicando a alguém a palavra de Deus, lendo as Escrituras,
podemos encontrar algumas diversidades, podemos ser tratados de uma forma diferente, de uma forma a qual nós não gostaríamos de ser tratados, mas ele deixa bem claro que não é para nós nos surpreendermos com isso, né? Não é para assustarmos com isso, é normal, isso é comum, porque o diabo está sempre contra, ele vai sempre lutar contra, ele tenta nos arrastar para o lamaçal, mas Cristo, com suas palavras, nos guia para a salvação. Depois, nós podemos também dizer assim, né, em algumas situações, a obra de Deus é simples, ela é tranquila, basta nós estarmos sempre unidos, sempre em comunhão. Mas aí é que nós nos enganamos, porque se nós não ficarmos perseverantes, sempre estudando e sempre buscando ao Senhor, podemos cair sim, podemos cair. Não é que é impossível nós cairmos ou que não cairemos, estaremos sempre tropeçando e Cristo estará sempre nos amparando, mas devemos segui-lo sempre nas Escrituras. Quando todos anunciavam a vinda de Messias, todos na época, eles viviam aquele momento esperando que ele viesse. Eles viviam esperando a vinda e a chegada de Cristo. Quando Cristo chegou, poucos acreditaram nele, poucos acreditaram que ele era o Salvador. Então, mesmo estando presente, poucos acreditavam. Então, quem dirá a nós hoje que ele não está fisicamente conosco? Fisicamente. Sabemos que ele voltará, mas ele não está fisicamente. Mas nós temos a completa certeza que o Espírito Santo está conosco, está nos guiando nesse momento em que Cristo está para vir. Então, façamos-nos fortes uns com os outros, sempre em comunhão. Os que procuram fazer o bem devem esperar sempre com paciência pelo dia do juízo. Não há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Precisam contentar-se em serem mal compreendidos, difamados, vilipendiados, caluniados e maltratados nesse mundo. Por quê? Porque é assim, o mundo não nos tratará bem. Sabendo o mundo que nós estamos trabalhando na obra de Cristo, estamos aguardando a vinda de Cristo, não seremos tratados bem pelo mundo, não iremos ser bem tratados, mas Ele já está nos alertando para que estejamos todos confiantes e cientes de que isto que vai acontecer e o que está acontecendo, como disse no trecho onde fala sobre os pardais, que somos muito mais valiosos, então Cristo não nos abandonará, Ele sempre estará conosco, nos guiando. A pureza das intenções dos crentes, a sabedoria dos ladrões, a pureza das intenções dos crentes, a sabedoria dos labores deles e a retidão da causa que defenderão serão finalmente manifestos diante do mundo inteiro, quando? Na vinda de Cristo. Por conseguinte, continuemos trabalhando constantemente e tranquilamente. Talvez os homens não nos compreendam, opondo-se com veemência a nós, porém, o dia do juízo já se aproxima velozmente, afinal, a justiça será feita. O Senhor, quando voltar ao mundo, não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Que isso também, como relata em Coríntios, né? 1 Coríntios 4, 5. Então, podemos entender que na vinda do Senhor, tudo será revelado, nada ficará às escuras, em momento algum ficará às escuras, todos os nossos pensamentos, nossas atitudes, aquilo que mais ocultamos será revelado. E esse momento é o momento em que Cristo fará o julgamento. Nós podemos também ler em 2 Timóteo 2,12, 2 Timóteo 2,12, diz assim: se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Então, devemos sim perseverar na palavra, perseverar no caminho, mesmo com todas as tribulações, todos esses feitos, esses acontecimentos que vêm ao nosso redor,
com essa forma com que o mundo nos trata. Não devemos nos esconder e não devemos rejeitar a Cristo em momento algum. Nós podemos observar que, mesmo quando é relatado nas Escrituras que poucos acreditaram nele, quando fala sobre os momentos em que ele pregava, reuniam-se multidões. Então, mais um exemplo de que, ao mesmo tempo que pouco para nós parece ser realmente pouco, mas Cristo reuniu multidões. E se nós continuarmos semeando da forma que Ele nos pede, da forma que Ele nos exorta, com certeza reuniremos multidões a Ele. Com certeza traremos multidões para Cristo. E isto é o que Ele pede, o que Ele espera de nós, né? Os que procuram fazer o bem devem temer mais a Deus do que aos homens. Os homens podem ferir o corpo, mas isso é o máximo que podem fazer. Não podem ir mais longe, mas Deus pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Aqui, irmãos, nós podemos entender que, por mais que um homem, né, pode nos ferir, pode nos machucar, o homem pode matar, mas ele só vai até ali, ele não avança, ele não tem condição para isso, né? Então nós não devemos temer o homem, não devemos temer o homem, devemos temer a Deus e fazer da forma que Ele nos ordena, porque Deus, Ele pode tanto matar, como pode também mandarmos para o inferno. Então, Deus pode fazer com que ficamos a nossa alma e o nosso corpo perecendo no inferno. Já o homem não. O homem, o máximo que ele chega é apenas a matar. Ele só consegue acabar com o corpo. Nós aqui no mundo. Nossa alma, não. Então, esse é mais um exemplo de que não devemos temer as coisas dos homens, ao que os homens nos ameaçam, e sim continuar pregando o Evangelho, continuar exortando a palavra de Deus. Quanto a vós, outros, até os cabelos da cabeça estão contados. O caminho do dever pode, às vezes, nos conduzir a grandes perigos. Nossa saúde e a própria vida podem ser ameaçadas se avançamos no cumprimento do dever. Então, o que acontece? É impossível para nós contarmos os nossos fios de cabelo, né? Acredito que ninguém tentou contar os fios de cabelo, né, da própria cabeça. Mas Deus, como está relatando, Ele sabe de todas as coisas. É capaz de saber até mesmo quantos fios de cabelo que nós temos. Quem dirá saber os nossos pensamentos? Quem dirá saber do nosso coração? Então, podemos consolemos diante o pensamento de que quando nos circunda está nas mãos de Deus, corpo, alma e caráter, tudo está entregue aos cuidados do Senhor, nada deixa de passar por Ele, nada acontece a nós se não for pela vontade de Deus. Nenhuma enfermidade poderá nos atingir, ninguém poderá nos ferir, a menos que Deus permita. Então, muitas vezes, nós pensamos, mas Deus não vai permitir que algo de ruim me aconteça. Não é a questão de eu querer julgar e querer entender o que Deus pensa a respeito, né? Na verdade, somente acontece a nós aquilo que Deus permite. Se Deus permitir, sim, acontecerá. Não devemos julgá-lo por isso. Nós não devemos, em momento algum, pensar por que Deus permitiu que acontecesse. Não, somos seu servo, nós somos seus discípulos, nós devemos apenas a obediência a Ele, segui-lo e obedecê-lo. Bom, em outro momento, né, nós também podemos dizer confiantemente que nada que nos ameace possa ser tão grande quanto a ira de Deus. As ameaças que nós sofremos no mundo é tudo que nós devemos enfrentar, tudo que devemos enfrentar em Cristo, com Cristo. E tudo aquilo que Deus preparou para nós está sendo bem cuidado, tudo está sendo bem cuidado, e nós sendo guiados pelo Seu Espírito. Finalmente, aos que procuram fazer o bem, devem relembrar continuamente o dia em que se encontrarão com o Senhor, para receberem a parte que lhes cabe.
Então, irmãos, mais uma vez, com tudo o que nós passamos, com todas as aflições, todos os problemas, firmes, com fé, sempre perseverantes, porque na vinda do Senhor, a todos serão dados aquilo que lhe cabe, toda a parte que lhe cabe. Se desejarmos que Cristo os reconheça e os confesse diante do trono de seu Pai, precisamos ser assim. Nós precisamos confessar diante dos homens o seu nome. Devemos confessar a Cristo diante de todos. Com todas as dificuldades, independente da situação, a Cristo, sempre confessar. Sempre confessarmos a Cristo. Dizer o que Ele faz, o que Ele é capaz, quem é o nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador. Pode trazer contra nós riscos, escárnios, perseguição, zombarias, morte. Quem saberá, né? Porém, mesmo que zombem de nós, lembremos-nos que temos um galardão no céu, que tudo isso não importa, corpo não importa. Nós devemos, então, ser perseverantes. Não nos esqueçamos do grande e temível dia da prestação de contas, e não tenhamos receio de mostrar aos homens que amamos a Cristo e que desejamos que eles também o amem. Mesmo que eles nos façam mal, nós devemos também orientá-los, devemos ajudá-los, porque assim Cristo quer. Cristo, Ele vem para os doentes, Ele vem para todos esses que estão enfermos, tanto de saúde, de fé, aqueles que não têm esperança, os maus, os que nos praticam maus. Cristo veio para eles, nós devemos ajudá-los. Como nós devemos ajudá-los? Levando o Evangelho a eles, mesmo com perseguições. Nós devemos confessar a eles Cristo, o nosso Senhor, sempre confessar Cristo, o nosso Senhor. Que esses encorajamentos fiquem entesourados nos nossos corações, de todos os que trabalham na causa de Cristo. Qualquer que seja o ofício, o Senhor conhece as dificuldades de seus servos. Deus sabe de todas as nossas dificuldades, Ele sabe até onde nós somos capazes de chegar, Ele sabe como conseguiremos chegar, como iremos avançar, Ele sabe de tudo. Nós devemos, então, orientados por Cristo, fazer da forma que Deus ordena. E disse essas palavras, Jesus disse essas palavras, a fim de consolá-los, porque Ele já sabia o que estava por vir, Ele já sabia de todo o sofrimento que eles iam passar. Eles não tinham ideia de tamanho perigo que eles iam enfrentar, de tamanha perseguição, mas Cristo já sabia. Então, por isso ele os exortava com essas palavras. Por isso ele estava sempre firmando com eles todos os cuidados que deveriam tomar, toda a forma que deviam estar pregando. Ele cuida de todos os que nele creem, mas especialmente naqueles que trabalham na sua causa e se esforçam por fazer o bem. Que nós todos possamos ser contados entre os obreiros de Cristo. Todo crente pode fazer alguma coisa. Sem tentar fazê-lo, sempre há algo que cada um pode fazer. Que cada um de nós tenha a visão e a vontade de fazer a obra do Senhor. Porque se nós pensarmos que tem um irmão ou o próprio pastor, o pastor já está fazendo a obra dele, ele já está cuidando, então nós estamos fazendo de que forma? Apenas participando? Nós não podemos apenas participar, nós devemos também ajudar na obra do Senhor. Devemos estar sempre unidos nesse corpo, no único corpo, para que possamos fazer a obra do Senhor. Nós temos algumas coisas que, por muitas vezes, deixamos passar, às vezes situações que a gente pode orientar um irmão, pode orientar um amigo, mas com vergonha, às vezes até mesmo com receio de não saber a reação da pessoa, nós nos ocultamos e acabamos não falando, não anunciando a Cristo, não expondo Cristo a essa pessoa. De repente, uma palavra mínima que nós possamos levar ao coração dele sobre Cristo pode revelar para ele a salvação. Mas muitas vezes nós deixamos isso passar em branco. Nós esperamos apenas no nosso pastor. Nós falamos assim: não, vou pedir para o meu pastor fazer uma visita para essa pessoa, mas eu nem toco no assunto de Cristo a ele. Não estou fazendo da forma certa. Infelizmente, não é esse o correto. Eu devo estar sempre exortando, sempre dizendo o que Cristo quer de nós, dizendo às pessoas
o que Cristo espera. Eu não devo ocultar o que sei sobre Cristo, muito menos deixar de orientar as pessoas. Nós temos algumas observações e mesmo se nós formos nos preocupar, temos uma parábola, né, que é do joio e do trigo, que está em Mateus 13, 30, né? Mas assim, simplificando um pouquinho, que nós não devemos nos preocupar, da forma que está dito, com o joio, pois o que o Senhor disse aos seus servos, né? Que não se preocupasse, deixe o joio crescer junto com o trigo, cresça o joio junto com o trigo, na hora da colheita, vamos lá e vamos retirar o joio primeiro, e depois nós colheremos o trigo e traremos para os taleiros, para os celeiros. Então, basicamente, nós podemos agir dessa forma. Não vamos nos preocupar se a pessoa vai crer em Cristo, se ela vai ser salva, se ela vai aceitar a Cristo. Vamos levar o Evangelho, vamos pregar, vamos fazer com que a palavra de Deus chegue a todos, a todos. Depois, na vinda de Cristo, Ele saberá, Ele julgará, Ele irá dar a cada um seu galardão. Não temos que pensar se eu vou contribuir de uma forma saudável para poder ajudar a igreja ou ajudar um irmão. Eu tenho que levar Cristo a todos, a todos. O Espírito Santo vai agir, com toda certeza Ele vai agir. E por mais que sejam poucos os que creem, mas ao se reunir, tornam-se multidões, como está dizendo nas palavras de Deus, como está dizendo nas Escrituras. Então, irmãos, apenas para que nós possamos finalizar, eu queria deixar uma mensagem bem breve para os irmãos, que por muitas vezes eu mesmo já me deparei com situações em que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, e naquele momento eu não tinha ninguém que me orientava a nada relacionado às Escrituras. Tudo o que me falavam era referente ao mundo. E eu confesso que por muitas vezes eu cheguei a cair. Por quê? Eu não conhecia. Eu não tinha orientação das Escrituras. Então, eu peço encarecidamente aos irmãos que, da mesma forma que Cristo agiu na minha vida e que Cristo também vem agindo na vida dos irmãos, vamos levar à frente, vamos aceitar que Cristo é nosso único Salvador, vamos levar o Evangelho a todos. Não importa, como às vezes a gente comenta, algumas pessoas, e as pessoas podem nos maltratar, podem não dar atenção, porque nós estamos falando de Cristo e a pessoa não aceita, né? Não importa. Cristo sabe o que estamos fazendo, Ele sabe do nosso coração, e com certeza o Espírito Santo, de alguma forma, vai tocar o coração daquela pessoa. Alguma coisa do que nós dissermos a ela vai cravar no coração dela. E no momento oportuno, aquilo vem à tona. E aí é onde a minoria tornará-se multidão. A minoria vai se tornar multidão. Então, o Evangelho é para que todos nós possamos aprender juntos, possamos cultivar juntos, semear juntos, independente do joio. Não preocupamos nós com o joio, vamos apenas semear. Vamos semear e no momento da colheita, Cristo já estará conosco. Amém, irmãos? Esse foi mais um momento que eu pude trazer para os irmãos. Espero que tenham aprendido um pouquinho, assim como eu também aprendo com os irmãos a cada dia, e que todos possam ser agraciados com a paz do nosso Senhor. Vou fazer uma oração, peço que os irmãos silenciosamente acompanhem, e aí estaremos encerrando esse momento.